Olá, alunos, tudo bem com vocês? Esse vídeo para tratar da atividade 2, que está lá no Google Classroom, dos sétimos anos. Vou fazer uma revisão geral aqui, para que vocês possam resolver os exercícios dessa atividade. Todos os exercícios dessa atividade. Então a gente tem o exercício 1, o 2, o 3 e o exercício 4. Lembrando que essa atividade é baseada nos vídeos lá do Centro de Mídias. Então, para que você possa conseguir realizar as atividades que estamos desenvolvendo aqui, vocês precisam acessar o Centro de Mídias e assistir às videoaulas que estão gravadas lá. Pelo próprio YouTube você consegue acessar. Tudo bem? Então, ó, o primeiro exercício aqui da nossa lista de atividades do sétimo ano diz o seguinte: faça a representação na reta real dos números indicados. Então eu coloquei os números que aparecem aqui, são números inteiros, tá? Eles estão colocados de forma aqui aleatória, ó, 8, 6, não está em uma ordem. Só que para você colocar na reta real, você precisa seguir uma ordem. E é isso que nós vamos fazer aqui. Qual é a ordem? A ordem sempre é a ordem crescente, vem do menor para o maior. Então, só para você relembrar, a reta real está aqui, ó. Reta real, a gente tem o centro da reta real, que é o 0. À direita da reta real, nós temos os números positivos. E à sua esquerda, nós temos todos os números negativos. Tudo bem? Então, é isso que você tem que saber. O centro aqui é o 0. O 0 é um número neutro, não tem sinal positivo nem negativo. Mas conforme você vai andando aqui, ó, os números eles vão aumentando. E eles são todos positivos. Então aqui eu tenho o número 1, o número 2, o número 3 e continua. É um conjunto infinito, tanto para os positivos como para os negativos. E a sua esquerda, a esquerda do 0, tem os números negativos. Ó. A distância tem que ser a mesma, tá? Essa distância que eu usei aqui é a mesma aqui. Existe uma simetria aqui, uma correlação entre os números. Então aqui é o menos 1, o menos 2, o menos 3, e também é um conjunto infinito. Quanto mais você andar à esquerda dessa reta, os números eles serão menores. Então, quanto mais para lá, menores. E quanto mais andar para a direita nessa reta, quanto mais andar para a direita, os números serão maiores. Tá certo? Então, se eu desse para você assim, ó, menos 3, 1, menos 2, 0 e 4. E pedisse para você colocar esses números, posicioná-los numa reta real. Você iria fazer o traço da reta. Posiciona o 0, ó, o 0 eu já marquei, pronto. Aí, ó, aqui seria o número 1, aqui seria o número 2. O espaço você que vai controlar, tá? A medida do espaço pode ser de 1 em 1 centímetro ou de meio em meio. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. Aqui estaria o número 4, positivo. Já usei o número 4. E à esquerda da minha reta eu teria o menos 1, o menos 2, o menos 3. Ó, menos 1, então aqui seria o menos 2. Já usei o menos 2. E o menos 3. Só que faltou posicionar aqui, 1. 1 é aqui, ó. Pronto. Posicionei todos os números na reta real. É assim que você vai fazer o exercício 1. Então, aqui foi um exemplo para você resolver o exercício 1. E aí é com você agora. Vamos fazer um exemplo do exercício 2. O exercício 2, ele diz o seguinte, ó. Resolva as operações envolvendo números inteiros. Então, quais as operações que nós temos aqui? Nós temos somas e subtrações. Então, quando você vai operar com os números inteiros, na soma e na subtração, você tem que tomar um certo cuidado. Tá? Aqui, na soma e subtração de números inteiros, eu sempre vou utilizar a regra do banco. A regra do banco. Lembra disso. Quando eu falo regra do banco, é para você lembrar que um número negativo, por exemplo, menos 5, representa uma dívida. Que pode ser de R$5. Eu vou utilizar a nossa moeda aqui, tá? Então, menos 5 pode ser menos R$5. Então, você está devendo R$5. Por exemplo, tá? E o mais
Se eu tiver o mais, eu posso colocar o sinal na frente ou não. Aqui seria um saldo positivo. Que pode ser também um saldo positivo de R$5. Então, se você pensar dessa forma, olha só, eu tenho aqui menos 2, menos 3. O menos não representa dívida, então você tem duas dívidas. Duas dívidas eu somo. Então, sinais iguais, na soma e na subtração, eu vou somar. Então, eu tenho uma dívida total de 5. Estou devendo 2, estou devendo 3, estou devendo 5. Eu tenho aqui menos 20 e mais 3. Isso significa que eu estou devendo 20. Só que esses 20 que eu devo, eu paguei 3. Então, eu continuo devendo 17. E se eu tiver assim, ó? Lembra que o positivo é saldo positivo, é dinheiro que você tem? Então, você tem 3, você tem 5, você tem 8. Você tem 8. Agora, você tem 10 e está devendo 3. Quanto você tem? Você, na verdade, não tem 10, você tem 7, porque você deve 3. Olha só, sinais iguais, na soma e subtração, você soma e coloca o sinal que aparece. Sinais diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do maior, ó, o sinal do maior. Sinais iguais, eu somo e coloco o sinal que aparece. Qual é o sinal que aparece aqui nos dois? É positivo, então o sinal do meu resultado tem que ser positivo. Sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior. Por que ficou mais? Porque o número maior é positivo. Tá certo? Então esse foi um exemplo do exercício 2. Agora, gente, para realizar o exercício 3, ó, o exercício 3 fala assim: coloque o sinal maior e o sinal de menor nas comparações abaixo. Então você vai comparar os números. Qual deles são maiores e menores? Tá certo? Vamos lembrar aqui como é que funciona o esquema do sinal. O esquema do sinal. Então, olha só. Você vai ter que lembrar o seguinte. Esse sinal aqui e esse sinal aqui, eles representam maior e menor. Professor, mas eu não consigo visualizar isso. Faz um risquinho aqui, ó. E faz um risquinho aqui, ó. Que número que você consegue enxergar aqui? O 7. Então, o 7. E aqui? O 4. Então, o 7 é maior. E o 4 é menor. Olha como ficou fácil. Agora vamos comparar números usando esses sinais. Então eu tenho aqui 10 e eu quero comparar o 10 com o menos 8. Qual que é o maior dos dois? Lembra na reta real, quanto maior o número negativo, menor ele é? Então menos 8 ele é menor e o 10 é maior. Pensa assim, ó, esse sinal aqui é como se fosse a boca de um jacaré. Imagine a boca de um jacaré. Que é o olhinho do jacaré. A boca quer comer sempre o número maior, então ela fica sempre virada para o número maior. Então, ela vai ficar assim. Ó, como é que eu faço a leitura? 10, que sinal que é esse? Não é o 7? Ó. Olha isso aqui é o 7. 10 maior que menos 8. E se eu tivesse assim? Menos 8, para comparar com 10. Qual sinal que eu usaria? A boca do jacaré quer comer o sinal do maior, o número maior. Quer comer sempre o número maior, então a boca apontada para o número maior. Mas como é que eu faço a leitura? Se você fizer um risquinho aqui, você tem o 4. Então, menos 8 menor que 10. Menos 8 é menor que 10. É dessa forma que você vai resolver os exercícios do item 3. Menos 3 e menos 1000. Qual número é maior? Tem aluno que vai falar que é o 1000. Não, mas ele é negativo. Então, quanto maior o número e ele sendo negativo, menor é o número. Então, esse número aqui é o menor. Esse é o maior. A boca do jacaré quer pegar o maior. Olha aí. Como que eu leio? Faz o risquinho aqui, o 7. 7 é que sinal? Maior. Então, menos 3 maior que menos 1000. Menos 3 maior que menos 1000. Tá certo? É assim que vocês vão resolver o exercício 3. E para resolver o exercício 4, o exercício 4 ele fala assim, ó. Determine as frações irredutíveis para as situações abaixo. Então, a gente tem várias frações aqui, ó. Todas essas frações são frações que podem ser reduzidas. Ou seja, elas podem ser simplificadas até a gente não conseguir mais simplificar. Então, vamos supor que eu tenho 5 quinzeavos. 5 quinzeavos é uma fração redutível? Sim. Aí você vai olhar o numerador e o denominador e ver em qual tabuada esses dois números aparecem. O numerador aparece na tabuada do 5. E o denominador também. Então, eu posso dividir por 5 os dois. Dividido 5 por 5 dá 1 e 15 por 5 dá 3. Dá para continuar simplificando? Não. Então, essa aqui é a minha fração irredutível. A partir do momento que você não consegue mais simplificar, ela se torna fração irredutível. Se eu tivesse assim, ó, 21, 33 avos.
Vamos pensar, o 21 ele é múltiplo de 3, o 33 também é múltiplo de 3, então dá para a gente simplificar por 3. 21 dividido por 3 dá 7, e 33 dividido por 3 dá 11. Dá para continuar dividindo? Não, porque o 7 é número primo, o 11 também é número primo, e não tem nenhum outro número que eu posso usar para dividir os dois ao mesmo tempo. Um detalhe é que esse número aqui tem que ser igual embaixo. Eu não posso usar o 2 em cima e o 3 embaixo, tem que ser o mesmo número. Tá, é isso que você vai fazer nos exercícios do item 4. Você vai simplificar até chegar na sua fração irredutível. Eu tenho 9 sobre 72 avos. 9/72 avos. Eu vou dividir aqui por 3. Ó, e aqui também por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 72 dividido por 3 vai dar... 7 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. Deu 3 sobre 24. Eu paro aqui, professor? Não. Por quê? Porque essa fração ainda dá para ser reduzida. Mas como é que você sabe, professor? Porque o 3 aparece na tabuada do 3. O 24 também aparece na tabuada do 3. Então dá para eu continuar usando o 3. Sempre que você perceber que os dois números aparecem na mesma tabuada, eu posso continuar simplificando. 3 dividido por 3 dá 1. E 24 dividido por 3? 24 dividido por 3 dá 8. 1/8. 1/8 dá para continuar dividindo? Não. O numerador já é 1 e não tem nenhum número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então essa aqui é a minha fração irredutível, é a minha resposta. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e consigam fazer as atividades lá. E sucesso para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.